descanso no Senhor, renovação e vida. Com vocês, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu lar, no seu coração, na sua família. E que eu peço que cliquem no like, dê seu joinha, compartilhe esses vídeos, que as mensagens venham entrar no coração de outras pessoas, que venham ser uma bênção como é na minha e na sua vida, amém? Não se esqueça, clique no like, dê o seu joinha, compartilhe, semeando salvação, uma bênção para mim e para a sua vida, amém? O que nós vamos meditar hoje está no livro de Gênesis, capítulo 6, a partir do verso 5, diz o seguinte: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra todo o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito o homem. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. A história de Noé era um homem justo, íntegro, e os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. Queridos, a Bíblia é enfática que logo no começo do mundo, Deus viu que se multiplicou a iniquidade na terra, viu que se multiplicou a maldade do homem, que era mau desígnio do seu coração. Mas como Deus é misericordioso, como Deus é compassivo, e por algum momento Deus disse: eu me arrependo de ter feito o homem. Nós podemos até pensar, então quer dizer que Deus se arrependeu de ter feito o homem? Queridos, não. Deus ele não se arrependeu. Deus ele se entristeceu profundamente. No original, no hebraico, no original que foi escrito a Bíblia, que não quer dizer que Deus se arrependeu, porque só se arrepende quem erra. E Deus nunca erra, ele é perfeito. Então aqui está querendo dizer o seguinte: Deus se entristeceu profundamente no seu coração. Então Deus ficou triste, por quê? Porque chegou um tempo que o homem não ouvia mais a voz de Deus, em que o homem não queria mais saber de Deus e se afastava cada vez mais. Só que do meio daquelas pessoas também havia Noé. E Noé era um homem justo, íntegro, e a Bíblia diz que achou Noé graça diante do Senhor. E enquanto muitas pessoas não queriam saber de Deus, Noé estava ali para defender o Senhor Jesus e dizer que, olha, se arrependa dos seus pecados. E Deus diz: olha, Noé, faça uma arca e pregue agora. Aquelas pessoas que se arrependerem dos seus erros e entrarem na arca, se salvarão. Mas aquelas que não derem ouvido, eu vou enviar um dilúvio e vai destruir toda a terra. 120 meses foram 120 anos. E mesmo assim aquelas pessoas não deram importância ao que Noé falava, elas chamavam Noé de louco. Você acha que nós vamos acreditar nisso? De onde é que vai vir o dilúvio? E Noé dizia: olhe, Deus está dando mais uma oportunidade para você, entre na arca e você se salvará. E agora, queridos, Noé conclui de construir a arca. 120 anos se passam e agora a arca fecha-se por fora, onde um anjo sela a arca por fora. E Noé fecha por dentro, que simbolizava ali a porta da graça que futuramente iria se fechar para as pessoas. Então a porta da arca se fecha, a oportunidade se acabou. Deus envia um dilúvio e agora destrói a todos que não quiseram entrar na arca. Sabe o que reflito nisso? Queridos, é que desde o tempo de Noé, Deus é compassivo e misericordioso com todos nós. Deus é amoroso, gente, ele vai insistir o máximo que puder para lhe salvar. Deus vai dar o tudo dele para que você não se perca. Ou será que a morte de Jesus na cruz foi pouco por isso? Além do homem continuar errando, Jesus ainda vem e morre. E Noé passou 120 anos pregando para que aquelas pessoas se arrependessem, e mesmo assim não deram importância. E você sabe o que é que a Bíblia diz, queridos? É que o fim dos tempos que nós estamos vivendo é semelhante ao tempo de Noé, ao tempo de Sodoma e Gomorra, ou seja, o cenário é o mesmo. Poucas pessoas procuram Deus, poucas pessoas querem saber de Deus, e como sempre foi a maioria que não deu atenção a Deus. Desde o tempo de Noé, a gente sempre foi uma minoria que se importou com a palavra de Deus, que se importou com o que Deus pensa e que quis obedecer a Deus.
E desde o tempo de Noé sempre foi a maioria que quis festejar, que quis só se divertir, que quis só prazeres. E Deus diz, eu não vou mais tolerar toda essa iniquidade. Você sabe o que Deus quer dizer para mim e para a sua vida? Querido, chegará um tempo em que a porta da graça vai se fechar, assim como a porta da arca, que simbolizava a porta da graça, que futuramente fecharia, ou seja, a salvação, a oportunidade. Jesus é a graça e a porta da graça está aberta hoje. Mas como toda porta que se abre, um dia ela se fecha, a porta da graça também vai se fechar para cada um de nós. E quando isso acontecer, quem está salvo está e quem está perdido não se salva mais. Aí eu pergunto para mim e para você nessa tarde, o que nós estamos esperando, queridos? O que nós vamos fazer? Será que nós vamos dar a teoria que quis festejar, que quis só se divertir, que quis só prazeres? E Deus diz, eu não vou mais tolerar toda essa iniquidade. Você sabe o que Deus quer dizer para mim e para a sua vida? Querido, chegará um tempo em que a porta da graça vai se fechar, assim como a porta da arca, que simbolizava a porta da graça, que futuramente fecharia, ou seja, a salvação, a oportunidade. Jesus é a graça e a porta da graça está aberta hoje. Mas como toda porta que se abre, um dia ela se fecha, a porta da graça também vai se fechar para cada um de nós. E quando isso acontecer, quem está salvo está e quem está perdido não se salva mais. Aí eu pergunto para mim e para você nessa tarde, o que nós estamos esperando, queridos? O que nós vamos fazer? Será que nós vamos dar atenção ao que Deus diz todos os dias? Aí você pode pensar como o povo do tempo de Noé pensou. Não, mas desde criança que eu ouço falar que Jesus vai voltar e até agora nada. Sabe o que eu penso a respeito disso? Eu penso que se Jesus não voltou ainda, foi bom para mim e para você. Sabe por quê? Porque talvez se Cristo voltasse hoje, eu e você poderia não estar salvo. E se ele não voltou ainda, significa que ele está nos dando mais uma oportunidade de salvação, de se arrepender dos nossos erros e tomar um rumo diferente da nossa vida, que é viver a vontade de Deus. Aí eu pergunto para cada um de nós, assim como no tempo de Noé, será que nós não vamos dar ouvido à mensagem, à palavra divina? Queridos, de muitas e milhões de pessoas que existiam naquele tempo, apenas 8 entrou na arca e se salvou Noé, sua família e os animais. E bilhões de pessoas que existiam não deram importância e se perderam. Será que no fim dos tempos vai ser diferente? Queridos, eu digo uma coisa para você. Deus quer que todos se salvem, mas nem todos querem se salvar. A oportunidade de salvação é para todos, é para mim, é para você, é para toda a humanidade. Mas só pode se salvar quem quer se salvar. Se eu quiser me salvar, se você quiser se salvar, você vai se salvar. Mas se eu não quiser, queridos, nem Jesus pode me salvar, porque é uma escolha minha, um livre-arbítrio de decisão e escolha que eu tenho que fazer na minha vida. Aí eu pergunto, as pessoas não se posicionaram do lado de Deus, não ouviram a mensagem de Noé, não se importaram. Infelizmente, queridos, de muitas e milhões de pessoas que existiam naquele tempo, apenas 8 entrou na arca e se salvou Noé e sua família e os animais. E bilhões de pessoas que existiam não deram importância e se perderam. Será que no fim dos tempos vai ser diferente? Queridos, eu digo uma coisa para você. Deus quer que todos se salvem, mas nem todos querem se salvar. A oportunidade de salvação é para todos, é para mim, é para você, é para toda a humanidade. Mas só pode se salvar quem quer se salvar. Se eu quiser me salvar, se você quiser se salvar, você vai se salvar. Mas se eu não quiser, queridos, nem Jesus pode me salvar, porque é uma escolha minha, um livre-arbítrio de decisão e escolha que eu tenho que fazer na minha vida. Aí eu pergunto, as pessoas não se posicionaram do lado de Deus, não ouviram a mensagem de Noé, não se importaram, infelizmente se perderam. Aí eu pergunto para mim e para você, será que nós vamos dar ouvido à mensagem que está sendo pregada nos dias de hoje? Que Jesus logo logo vai voltar, que não será um dilúvio, mas a volta de Jesus está prestes a acontecer. E todos aqueles que derem ouvido antes da volta de Jesus,
que se arrependerem, que ouvirem as mensagens e que viverem essas mensagens, se salvarão. E antes de Jesus voltar, queridos, a porta da graça, ela irá se fechar. Ela não se fecha quando Jesus volta, não, ela se fecha um pouco antes. E quando isso acontece, já está decretado, quem está salvo está, quem não está não se salva mais. Eu pergunto, qual a decisão que você e eu vamos tomar na nossa vida? Será que no tempo de Noé, a Bíblia diz que as pessoas só queriam comida, prostituir-se e festejar e prazeres? Será que nós vamos se posicionar do lado de Deus? Ou será que nós vamos querer viver uma vida de prostituição, uma vida de prazeres ou uma vida de diversões? Na verdade, tudo isso é passageiro. Queridos, Deus insiste tanto e te ama tanto que Deus vai lutar por você até o último dia de sua vida. Mas aí você escolhe o que queremos, o caminho que vamos seguir, a decisão que vamos tomar. Noé achou graça diante de Deus. E assim como nos tempos de Noé, no dia de hoje, ainda existem pessoas como você que dão importância à mensagem de Deus e que querem se posicionar do lado de Deus. Se eu e se você está se posicionando do lado de Deus, parabéns para você. É a melhor escolha que você fez, que você pode fazer. E a melhor escolha que existe em todo o universo é estar ao lado de Deus. Por favor, eu não estou pregando, estou clamando, esqueça essa vida passageira. Vamos viver aqui sim, mas pensando no céu que é eterno. Vamos viver aqui sim, mas vivendo a vontade de Deus que logo logo vai voltar. Tudo isso será destruído, tudo isso aqui vai passar. Deus tem algo eterno melhor para mim e para você. Não se iluda com as coisas do mundo. Assim como Satanás enganou Adão e Eva no jardim do Éden, ele também está querendo enganar a mim e a você. Ele está querendo iludir a minha vida e a sua vida com coisas passageiras, com alegrias passageiras, com diversões passageiras que são prazerosas sim naquele momento, mas depois terão consequências eternas. E ele agora está usando todas as armas para que você se perca e perca uma eternidade para sempre. Queridos, assim como Noé, o apelo que eu faço hoje é: vamos ouvir a voz de Deus. Vamos dar importância à mensagem divina. Vamos dar lugar a Deus e dizer: Deus, eu acredito em tuas palavras. Eu acredito nos teus caminhos. E eu quero viver para sempre ao teu lado. Obrigado. Que Deus te abençoe. E não se esqueça que, assim como no tempo de Noé, eu e vocês estamos tendo a oportunidade hoje de aceitar a Jesus, de se redimir, de ser perdoado cada vez mais dos nossos pecados e de, por fim, herdar uma coroa eterna. Deus logo logo, Jesus logo logo vai voltar. E Ele vem para nos buscar. E eu e vocês vamos dar graças e glórias pelas oportunidades que Ele nos deu e que nós não desperdiçamos. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te guarde. Assim como no tempo de Noé, eu e vocês temos a decisão e a opção de escolher estar ao lado de Deus. Amém? Que Deus te ilumine e até a próxima. Não se esqueça, Deus vai lutar por você até o último segundo da sua vida, porque Ele te ama mais do que tudo. Amém. Que Deus te abençoe. Canal Semeando Salvação, vida em abundância.